é considerado por muitos o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos e um dos mais importantes desportistas da história. Teve um papel fundamental na divulgação da NBA em todo o mundo nas décadas de 80 e 90. Michael Jeffrey Jordan nasceu a 17 de fevereiro de 1963 em Brooklyn, Nova York. O pai, James R. Jordan Sr., era supervisor de equipamento e a mãe, Dolores Peoples, era bancária. A família mudou-se para Wilmington, Carolina do Norte, quando era ainda criança. Jordan é o quarto de 5 filhos. Tem 2 irmãos mais velhos, Larry Jordan e James R. Jordan Jr., uma irmã mais velha, Dolores, e uma irmã mais nova, Rosalind. Jordan frequentou a secundária Emsley A. Lane em Wilmington, onde iniciou a sua carreira de atleta, jogando beisebol, futebol americano e basquetebol. Tentou entrar para a equipa principal de basquetebol da escola durante o segundo ano, mas com 1,80 m foi considerado demasiado baixo para jogar àquele nível. Motivado para provar o seu valor, Jordan tornou-se a estrela da equipa de basquetebol júnior, marcando 40 pontos em vários jogos. Após conseguir um lugar na equipa principal da escola, Jordan marcou uma média de 20 pontos por jogo durante as 2 últimas épocas, enquanto estudante do ensino secundário. Foi selecionado para a McDonald's All-American Team depois de obter uma média de triplo-duplo de 29,2 pontos, 11,6 ressaltos e 10,1 assistências. Em 1981, Jordan aceitou uma bolsa de basquetebol na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Como caloiro na equipa do treinador Dean Smith, foi eleito caloiro do ano da ACC depois de obter uma média de 13,4 pontos por jogo em 53,4% de lançamentos convertidos. A sua equipa venceu o campeonato da Associação Nacional de Atletismo Universitário em 1982, com Jordan a marcar o cesto da vitória sobre a Universidade de Georgetown. Em 1984, foi eleito jogador de basquetebol do ano da Associação Nacional de Atletismo Universitário e venceu os troféus Naismith, John R. Wooden e Adolph Rupp. Deixou a universidade um ano antes de terminar o curso para entrar no draft da NBA de 1984. Foi escolhido pelos Chicago Bulls como terceira escolha geral, depois de Hakeem Olajuwon, Houston Rockets, e Sam Bowie, Portland Trail Blazers. No mesmo ano, fez parte da equipa de basquetebol dos Estados Unidos que venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Na sua primeira época na NBA, marcou uma média de 28,2 pontos por jogo em 51,5% de lançamentos convertidos. Rapidamente se tornou um dos preferidos dos adeptos e foi capa da Sports Illustrated apenas um mês depois de se tornar profissional. Os seus esforços valeram-lhe o prémio de Rookie do Ano e a nomeação para o Jogo das Estrelas. Em 1985, terminou o bacharelato em Geografia e continuou a sua carreira na NBA, apesar de esta ter sido interrompida por um pé partido no terceiro jogo, o que o levou a perder o resto da temporada. Em 1986, Jordan tornou-se o primeiro jogador, desde Wilt Chamberlain, a marcar mais de 3.000 pontos numa época. Além disso, demonstrou ter também um enorme talento defensivo, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA
a conseguir 200 roubos de bola e 100 blocos numa temporada. Na época seguinte, recebeu o seu primeiro troféu de jogador mais valioso da NBA, distinção que voltaria a receber em mais 4 ocasiões, em 1991, 92, 96 e 98. No final da década de 80, os Chicago Bulls estavam a tornar-se uma equipa a ter em conta, e Jordan foi uma peça-chave desse sucesso. Os Bulls chegaram às finais da Conferência Leste em 1990 e no ano seguinte venceram o seu primeiro campeonato da NBA ao derrotar os LA Lakers nas finais. Sendo uma estrela em ascensão, Jordan tornou-se conhecido pelo seu poder e agilidade dentro de campo, bem como pela sua capacidade de liderança. Em 1992, os Chicago Bulls venceram os Portland Trail Blazers e conquistaram o seu segundo título da NBA depois de estabelecerem um recorde de 67 vitórias e 15 derrotas durante a época regular. No mesmo ano, integrou a equipa americana de basquetebol que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Em 1993, os Chicago Bulls conquistaram o seu terceiro título, derrotando nas finais os Phoenix Suns, dando seguimento ao seu domínio da modalidade. A 23 de julho de 1993, o pai de Jordan foi assassinado numa área de descanso de uma autoestrada em Lamberton, Carolina do Norte, por 2 adolescentes, Daniel Green e Larry Martin Demery. Os agressores foram capturados depois de a polícia rastrear as chamadas efetuadas do telemóvel de James Jordan e condenados à prisão perpétua. A 6 de outubro de 1993, Jordan chocou o mundo ao anunciar que se retirava do basquetebol para se dedicar ao beisebol. Declarou mais tarde que o assassinato do pai também influenciou a sua decisão. Jogou um ano pelos Birmingham Barons, uma equipa menor como defesa exterior. A 18 de março de 1995, Jordan anunciou o seu regresso à NBA e aos Chicago Bulls. No ano seguinte, ajudou a equipa a ganhar o campeonato contra os Seattle Supersonics. No mesmo ano, aventurou-se no cinema como protagonista do filme Space Jam. No filme, Jordan aceita ajudar os Looney Tunes num jogo de basquetebol contra uns traficantes de escravos alienígenas. Em 1997, participou nos 82 jogos da temporada, ajudando os Chicago Bulls a terminar a época regular com 69 vitórias e a vencer o campeonato, derrotando os Utah Jazz. As duas equipas voltaram a defrontar-se nas finais de 1998 e Jordan ajudou os Bulls a vencer pelo segundo ano consecutivo. Com o contrato de Phil Jackson a terminar, as saídas de Scottie Pippen, que declarou o seu desejo de sair no final da temporada, e Dennis Rodman, que iria assinar pelos LA Lakers como jogador livre, iminentes, e o terceiro bloqueio da história da NBA em marcha, Jordan decidiu retirar-se da competição a 13 de janeiro de 1999 pela segunda vez na sua carreira. Jordan não esteve muito tempo afastado do desporto. Em janeiro de 2000, regressou à NBA, não como jogador, mas como coproprietário e presidente de operações dos Washington Wizards.
Ele controlava todos os aspectos das operações de basquetebol dos Wizards e tinha a última palavra em todas as questões de pessoal. Conseguiu livrar-se de alguns jogadores impopulares e com elevados salários, casos de Juwan Howard e Rod Strickland. Apesar de em janeiro de 1999 ter afirmado que era 99,9% certo que não voltaria a jogar um jogo da NBA, a 25 de setembro de 2001, Jordan anunciou o seu regresso à NBA para jogar pelos Washington Wizards, afirmando a sua intenção de doar o seu salário de jogador para ajudar as vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001. Em 2003, no seu 14º e último jogo das estrelas da NBA, Jordan tornou-se o melhor marcador da história do mesmo, superando Kareem Abdul-Jabbar, um recorde quebrado posteriormente por Kobe Bryant. No seu último jogo da NBA, a 16 de abril de 2003, em Filadélfia, Jordan foi aplaudido de pé durante 3 minutos por todos os jogadores e os 21.257 adeptos presentes nas bancadas. Em 2006, comprou uma participação no Charlotte Bobcats e passou a integrar a equipa de gestão de operações de basquetebol do clube. No mesmo ano, terminou o casamento de 17 anos com a mulher Juanita Vanoy, com quem teve 3 filhos, Jeffrey, Marcus e Jasmine. Alegadamente, eles firmaram um acordo de divórcio no valor de 168 milhões de dólares, o que faz dele um dos mais caros da história. Em abril de 2009, recebeu uma das maiores distinções da modalidade ao entrar para o Passeio da Fama do basquetebol. Em 2010, Jordan tornou-se acionista maioritário do Charlotte Bobcats, o que faz dele o primeiro ex-jogador a adquirir maioritariamente uma equipa da NBA. Em 2014, a equipa passou a chamar-se Charlotte Hornets. A 27 de abril de 2013, Jordan casou com a modelo cubano-americana Yvette Prieto em Palm Beach, Flórida. A 11 de fevereiro de 2014, Yvette deu à luz as gêmeas Vitória e Isabel. Em junho de 2014, a antiga estrela da NBA entrou para o restrito grupo de bilionários depois de aumentar a sua participação no Charlotte Hornets de 80% para 89,5%. É um dos desportistas mais comercializados da história, sendo imagem de marcas como a Nike, Coca-Cola, Chevrolet, Gatorade, McDonald's, entre muitas outras. É indiscutivelmente o melhor de todos os tempos na sua posição. Alto, forte e atlético, tinha uma técnica apuradíssima e um enorme talento. Conquistou 6 títulos da NBA, foi o jogador mais valioso das finais em todos eles, 5 prémios de jogador mais valioso da época regular e conta com 14 presenças no Jogo das Estrelas da NBA. Michael Jordan é, sem dúvida, o maior ícone do basquetebol.